Olá, começando mais um programa TV Medicina e Saúde para você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube e também das nossas plataformas de áudio, levando para você o melhor conteúdo sobre saúde. Fadiga, dores nas articulações, febre, queda de cabelo e manchas avermelhadas no rosto. Os principais órgãos acometidos são a pele, rins, pulmões e articulações. Estamos falando do lúpus, uma doença autoimune que acomete cerca de 65 mil pessoas no Brasil. Para falar sobre o assunto, eu convidei o médico reumatologista Yuri Kiyushida, do Centro Médico Gastroclínica. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, Soraya. É um prazer estar aqui com você e com todo o pessoal da TV Medicina e Saúde. Legal. Doutor, o que é exatamente o lúpus? O que causa a doença e de que forma ela se manifesta no corpo humano? O lúpus eritematoso sistêmico, que é aquilo que é tratado pelo reumatologista, ela é uma doença autoimune sistêmica, tá? Como o próprio nome sugere. Ela pode atingir diferentes órgãos e tecidos, isso inclui desde a pele, desde as articulações, desde o sistema hematológico, renal, sistema nervoso central, entre outros locais, tá? Como fatores de risco para a doença, estão envolvidos fatores genéticos, como por exemplo mutações em genes do HLA, como o HLA-DR2, DR3, e também fatores ambientais e hormonais. Entre os fatores ambientais se destacam como gatilho principalmente a fotoexposição, a exposição à luz solar pode ser um gatilho para a doença. Além disso, entraria a exposição hormonal, como por exemplo o estrogênio. Isso explica por que a doença é mais comum em mulheres em idade fértil, e a gestação pode ser um gatilho para a doença, e também entraria alguns medicamentos que nós denominamos de lúpus farmacoinduzido, como por exemplo antiarrítmicos, alguns antihipertensivos e até mesmo anticonvulsivantes. Puxa vida, a gente está falando aqui em doença autoimune. Vamos explicar para as pessoas que estão em casa o que são as doenças autoimunes? Bom, doenças autoimunes são patologias que o organismo começa a reconhecer antígenos próprios como antígenos não próprios. Para um leigo, para um paciente entender isso de uma certa forma, é como se o corpo reconhecesse as suas estruturas como se fossem bactérias e acabam ativando o sistema imune contra ele mesmo, gerando uma série de manifestações clínicas. Muito bem. Bom, a prevalência no Brasil, a gente comentou aqui que é de 65 mil casos. Você falou aí de uma situação comum entre as mulheres. Por que é mais incidente em mulheres, doutor? Então, isso tem muita correlação com hormônios, tá? O estrogênio, ele é um gatilho importante para a doença. Tanto que a doença é mais comum após a menarca, após a primeira menstruação, até a menopausa, ou seja, a última menstruação da mulher. E costuma ser mais grave nessa faixa etária da população. Outro fator que está associado ao caso hormonal é que na gestação a doença pode se exacerbar, ela pode ficar mais grave, tá bom? E um outro fator são os anticoncepcionais. Muitas vezes nós evitamos anticoncepcionais combinados que contêm estrogênio em pacientes que têm lúpus pelo risco de ativação da doença. E quais são os tipos de lúpus que existem? Então, nós temos o lúpus cutâneo, que nós podemos dividir em manifestações agudas, subagudas e crônicas. Normalmente esse tipo é tratado pelo médico dermatologista, mas o reumatologista sempre faz uma avaliação para descartar o outro tipo, que é o lúpus eritematoso sistêmico, que entrariam alguns critérios que entram pelo SLIC 2019, que nós levaríamos em conta tanto manifestações clínicas sistêmicas, como também alguns anticorpos que podem sugerir o diagnóstico da doença. E como que é feito esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico, como todas as doenças reumatológicas, entram em alguns scores, tá? O último score que nós temos para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico na reumatologia é o critério SLIC de 2019. Nesses critérios, o paciente deve ter um exame que se chama FAM, numa titulação maior ou igual a 1/80, tá? Em células REP2 ou método semelhante, associado a maior ou igual a 10 pontos desse critério. Nesses critérios, nós teríamos critérios clínicos, que entrariam critérios constitucionais, articulares, hematológicos, renais, acometimento do sistema nervoso, serosite, entre outros, e também entrariam alguns anticorpos, como por exemplo anticorpo anti-DNA dupla hélice, anti-SM, anticorpos antifosfolípides, além dos complementos. Tá. Bom, em termos de tratamento, o que existe hoje de mais moderno para esse tipo de situação? E é sempre o reumatologista que vai acompanhar esse paciente ou tem uma equipe multidisciplinar, outros profissionais da medicina, doutor? Bom, a doença ela tem um acompanhamento multidisciplinar. Por quê?
ela é uma doença que pode afetar diversos órgãos e tecidos. Então, um comprometimento renal, muitas vezes nós encaminhamos para o nefrologista, para avaliação de biópsia renal e acompanhamento desse paciente. Comprometimento do sistema nervoso central, o neurologista, muitas vezes é necessário acompanhamento. Quadro cutâneo, dermatologista e assim sucessivamente, tá bom? Em relação ao tratamento, a hidroxicloroquina acaba sendo o melhor medicamento para os pacientes com lúpus, porque eles acabam atuando em receptores que são chamados de receptores Toll-like 9, que estão relacionados com toda a fisiopatologia da doença. E isso acaba diminuindo a mortalidade e evitando o gatilho para o desenvolvimento. Além disso, determinadas manifestações nós tratamos com medicamentos específicos. Por exemplo, quadros cutâneos articulares, corticoide em doses moderadas a baixas, tá? Associado ao metotrexate, por exemplo. Quadro hematológico já é necessário uma dose mais elevada de corticoide com alguns poupadores, como por exemplo a azatioprina. Comprometimento renal já é necessário muitas vezes uma imunossupressão maior, com micofenolato, ciclofosfamida associado a altas doses de corticoide, entre outros. Mas o fundamental é a hidroxicloroquina, desde que o paciente não tenha contraindicação, associando o imunossupressor dependendo do tipo de manifestação clínica. Como você pode ver, ela é uma doença extremamente grave, tá? Em alguns casos, então é fundamental o acompanhamento do reumatologista, porque essa doença ela pode agravar em algum momento. Tá, e o que acontece nessas situações de agravamento? Quais são as consequências? Então, o paciente, dos órgãos, o mais grave afetado e mais comum acaba sendo o rim. Então, existe muito risco do paciente, se ele não procurar o atendimento a tempo, o paciente ter alguma sequela grave no rim, até mesmo virar dialítico para sempre. Pode ter sequelas do sistema nervoso central, pode ter complicações como infecção, por exemplo, pelo comprometimento hematológico, então ela pode ser uma doença potencialmente grave. Claro que nem todos os casos são dessa forma, mas podem evoluir. Dr. Yurik, e em torno dessa doença, tem algum tipo de preconceito? Por exemplo, tem pessoas que acham que o lúpus é contagioso? Qual que é a realidade cultural dessa doença? A doença em si, ela é desconhecida por muitos pacientes. Então não digo um preconceito, mas tem muita resistência em relação a abordar tratamento. Por quê? Muitas vezes os pacientes necessitam de tratamento imunossupressor ou tratamento com corticoide em altas doses e isso acaba criando uma resistência, principalmente por conta do corticoide, que é difundido como uma medicação ruim, né? Mas, tratado de forma correta, o acompanhamento de forma adequada com o reumatologista, a doença ela pode ter poucos efeitos colaterais em relação ao tratamento, tá? E também pode ter um bom controle, levando uma vida normal. Perfeito. E em se tratando de lúpus, a gente pode falar em cura, Dr. Yurik, e prevenção? Cura não existe, né? A partir do momento que o paciente ele tem o diagnóstico de lúpus, ele vai ter o diagnóstico para o resto da vida, né? A prevenção seria utilizando a hidroxicloroquina em quem tem indicação do tratamento sistêmico, porque ele acaba evitando gatilhos de doenças de manifestações mais graves, tá bom? E, além disso, evitar a exposição solar, por exemplo, né? Usar protetor solar, que é um fator que acaba colaborando. E, além disso, para quem tem o diagnóstico, evitar a exposição ao estrogênio usando o anticoncepcional combinado ou tendo métodos contraceptivos de forma efetiva, ou se for engravidar, ter uma certa cautela, dar preferência pela doença inativa, seriam formas de prevenção da ativação da doença como a prevenção do surgimento da mesma. Muito bom. Olha, se você se interessou por esse conteúdo e quer saber mais, acesse o Instagram @gastrocascavel e @dr.yurikyoshida, como está aparecendo aí no seu monitor. Ou ainda o WhatsApp, telefone 45 2101 7700 para informações e agendamentos também. O Dr. Yurik, que é um jovem médico especialista aí, gosta de provas de velocidade, é musicista, toca qual instrumento? Esses dias eu vi no teu Instagram lá, o que era? Toca guitarra. Guitarra, e toca bem, né? Gosta de futebol, joga também ou não? Não, atualmente não. Só acompanha, Só né? acompanha. Que time torce, doutor? Sou palmeirense. Palmeirense. Nem todo mundo é perfeito, né? Então tá certo. Mas fica aqui, então, a contribuição. Quero agradecer muito a sua participação. Um excelente fim de ano. A gente já está desejando um 2023 diferente, né? Bem otimista aqui, sendo bem otimista
mas para quem trabalha muito, a gente sempre tem ótimas perspectivas, né? Então, eu já quero desejar aqui, eu e toda a equipe da TV Medicina e Saúde, um excelente 2023. Doutor. Obrigado, Soraya, para todos vocês também. Joia, a gente vai ficando por aqui. Mais conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar você encontra em nosso canal. É só se inscrever para acompanhar e receber as notificações de novos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Até mais.